Olá, seja muito bem-vindo. Mais um Chá das Quatro, começando, sempre trazendo assuntos edificantes para a sua vida. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre seguir o chamado de Deus para as nossas vidas. Fica ligadinho, porque já estamos no ar. Antes de começar a falar sobre seguir os propósitos de Deus, eu quero te convidar a conhecer a nossa quarta integrante de hoje, Ari Leite. Ariane Leite, a pastora Ari, é sulista, casada há 10 anos com o pastor Giba, com quem ajudou a fundar a primeira lagoinha do sul do país e há 3 anos estão em Belo Horizonte. Formada em psicologia, é pastora, pregadora e autora de 3 livros. Ari é professora do Seminário Teológico Carisma. Junto com o marido, lidera o Ministério UP, de jovens adultos, o campus online da Lagoinha Matriz. Criaram o Ministério Peneirando, que fala sobre relacionamento. Aqui na Rede Super apresentam o programa Na Nuvem. É isso aí, prazer, Ari, te receber aqui. Prazer, Helena. É muito bom estar junto com vocês no Chá das Quatro para a gente falar de um tema tão importante que é sobre chamado, Chamado. E a gente quer até ampliar isso, sabe, Ari? Porque eu quero começar esse chá contando uma história para vocês. Há muitos anos atrás, eu estava lançando, há uns 10 anos atrás, eu estava lançando o meu primeiro livro, Da Janela ao Monte. E foi numa livraria, na Livraria Belo, ali que fica numa avenida Silviano Brandão, aqui em Belo Horizonte. Tem uma livraria muito bonita e eu fiz o lançamento lá. E convidei algumas pessoas, né, era aberto ao público, e algumas pessoas foram para o lançamento e tal. E aí eu estava colocando a dedicatória nos livros e chegou perto de mim uma pessoa e falou comigo: eu acho lindo o seu chamado. Eu acho lindo você trabalhar para Deus. Eu peço a Deus para um dia eu poder trabalhar para Ele. Eu falei assim: o que você faz hoje? Ela falou assim: eu sou enfermeira aqui no São Camilo, que é um hospital que fica na mesma avenida, ali pertinho da livraria. Aqui no São Camilo eu sou enfermeira. E o São Camilo é um hospital de crianças, um hospital infantil. E eu falei assim: como que têm sido os seus desafios? É muito interessante, né? A gente trabalhar para criança, é um desafio mesmo, porque tem gente que não crê, médico às vezes é muito incrédulo. Essa semana mesmo, Deus foi abrindo a boca daquela mulher. Essa semana mesmo, chegou um menino do interior, num estado tão grave, que a médica falou assim: olha, você vai aplicar isso aí, esse remédio aqui, só para dizer, para ninguém falar que a gente não fez nada, porque não há esperança para essa criança. E essa moça que estava falando comigo, que foi encarregada. Então, ela foi ministrando aquele remédio no soro e ela foi orando por aquele menino. 2 aninhos de idade. Senhor, eu não conheço esse menino, mas o Senhor conhece. Oh Deus, faz ele viver só para a vida nesse menino, para ele viver, para te conhecer, para glorificar o teu nome, para honrar o teu nome, para honrar o Senhor. E ela começou a orar. E aí a médica viu ela orando, ela estava orando baixinho e tudo, mas ela viu que a médica estava orando. E a médica ridicularizou porque ela estava orando. E ela falou assim: olha, eu creio que Deus pode. Ela afirmou diante da médica: vocês são uns ridículos. E a médica saiu de perto. Resultado, aquela criança reagiu àquela medicação e ficou boa e voltou para a cidade. Na mesma semana, ela chegou no início da semana, ela saiu no final da semana e era no sábado, o dia do lançamento. E eu falei assim: você está me dizendo que você não trabalha para Deus? Nossa. Ela olhou para mim assim, meio assustada. A gente tem que parar de pensar que o nosso chamado, ele se reduz à igreja, ao corpo de Cristo. Vão existir aqueles que vão edificar o corpo, vão existir aqueles que vão ensinar, vão existir aqueles que vão pastorear e vão existir aqueles que vão anunciar o evangelho, que foi de fato que Jesus mandou a gente fazer, discípulos. Então você está no lugar da morte, você é um agente da vida. Minha irmã, olha para a sua posição hoje e receba o chamado de Deus para você hoje. Dentro da sua vocação, você é um agente do Senhor. E ela falou assim: eu nunca vi o que eu faço para a glória de Deus. Como não? Você foi a intercessora, a agente da vida na vida daquele menino. E ela ficou surpresa e feliz, e eu mais feliz ainda, por estar sendo um instrumento de Deus para fazer ela enxergar aquilo. Então,
vamos começar falando sobre isso. O que é o chamado de Deus? Você pode falar para a gente, Ari? O que é o chamado de Deus para você? Eu acredito e creio que todos somos chamados, né? Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, existe um ID para todos nós. Claro que a aplicação do chamado, ele é diferente, nem tu falou, Helena. Alguns vão ser pastores, outros vão ser mestres. E isso não quer dizer que aquele enfermeiro, aquele médico, aquela psicóloga, aquele advogado, aquela mãe, dona do lar, não está cumprindo o chamado. Porque o ID de Deus é para todos nós. Falar da palavra de Deus, ministrar a palavra de Deus, independente do contexto que a gente está inserido. E vocês, meninas, como é que vocês enxergam o chamado de Deus? Eu estou falando aqui com 2 pastoras. Né? Vocês também têm um chamado. Mas também eu estou falando como uma consultora de moda e imagem e também estou falando como uma empresária. Então, como é que fica o chamado de Deus na consultoria de imagem? Como fica o trabalho de Deus no empreendedorismo? Então, eu acredito que Deus, sempre que Ele nos chama, é para nos mostrar qual que é a nossa verdadeira identidade. Então, em Deus, a gente entende quem a gente realmente é. E no meu trabalho especificamente, a consultoria, ela ajuda a mulher a encontrar a identidade. Então, ela não precisa parecer com a outra para ser aceita. Ela começa a entender que o jeito dela, a forma dela falar, a forma dela vestir, a forma dela se expressar, tudo isso tem a ver com a identidade. E que ela foi formada por Deus. E isso ajuda, inclusive, no chamado que ela tem. Porque quando ela entende realmente quem ela é, ela consegue identificar qual que é o chamado para a vida dela, seja ser mãe de forma exclusiva, de forma única, né? Porque mãe todas nós somos, né? Senão parece também que só quem está ali dedicando ao filho é mãe. Mas ser exclusivamente ali em casa, mãe, ser uma dona de casa, ser uma empresária, que hoje tem tantas mulheres também trabalhando fora, ser uma pastora, uma psicóloga, uma advogada, uma cozinheira, né? Qualquer forma é servir a Deus. Você tocou num assunto muito importante aí, Simone, dentro da sua área, porque você falou assim, eu acho que é importante a consultoria de imagem para a pessoa entender que ela tem uma identidade, que ela não precisa copiar ninguém, ela não precisa ficar sempre se comparando. Eu acho que hoje é o tempo da comparação, né? E isso afeta, inclusive, a maneira como a gente se relaciona com Deus e com o outro, né? Então, é tão importante a gente saber. Primeiro, esse final de semana eu ouvi na boca da Val Gonçalves, né, que é uma pregadora que eu gosto muito, a Valéria Gonçalves, esposa do Douglas Gonçalves, do Jesuscope. Eu sou uma admiradora ferrenha da Val. E ela falou uma coisa, falou assim, olha, a gente fica pensando que a gente tem alguma coisa a alcançar. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. O lugar maior que você pode ocupar é o que você já ocupa. Filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. O negócio é que a gente já é isso, mas não se vê como filho de Deus. Não age como filho de Deus. Não, porque todo mundo quer ser príncipe, né? Todo mundo quer ser príncipe, princesa, sou princesa de Deus, mas ser princesa também tem responsabilidades, né? O Charles aí que o diga. O príncipe Charles querendo aposentar. Chamaram ele para Chamaram ele para o trabalho, vamos embora trabalhar, né? E assim, o William, que é o sucessor dele, né? Ele tem todo um protocolo, uma maneira de viver. Ele não vive como todo mundo, ele vive de uma maneira diferenciada, ele é atento ao que ele veste, aos gestos dele em público. Por quê? Porque ele não é filho de qualquer pessoa, ele é herdeiro do trono. Né? Então, ser herdeiro do trono é um privilégio, mas ser herdeiro do trono também tem uma demanda. Né? Uma certa atitude que a sua identidade demanda. E não é diferente com os filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E isso é um alto lugar, um lugar de privilégio, mas também que nos dá muitas responsabilidades, principalmente num tempo tão difícil como esse. O que vocês acham que é o maior empecilho ao chamado? Já que eu citei aqui a comparação, eu estou me comparando, o que o outro tem? O que o talento do outro? O que o outro sabe fazer? O que o outro veste? Como é que ele é? Qual que é o estilo dele? Eu quero ser ele. É o lugar mais fácil do que, às vezes, você se encarar, se perdoar, se ajustar, se deixar curar, para então você encontrar o seu caminho em Deus. Além da comparação, vocês podem enumerar alguma outra grande dificuldade que se opõe à nossa vocação em Deus? Helena, eu queria pontuar, colocando a culpa para mim, inclusive, o que a gente ouve nos púlpitos, assim, né? Porque
Deus vai te usar, Deus vai te levantar, você vai falar para multidões, eu não sei o quê, aquelas profecias. Isso não é de hoje, isso é de anos. As pessoas estão ouvindo isso há anos nos nossos púlpitos. Então, a perspectiva e a expectativa de sucesso e de chamado, ela está deturpada pela interpretação equivocada da Bíblia pregada nos nossos púlpitos. Sim. Se nos nossos púlpitos nós pregássemos mais o fato de sermos filhos e as implicações disso, e ponto final, sem ficar idealizando um lugar X de ser conhecido, etc e tal, eu acho que nós teríamos mais facilidade de aplicar e de ver o chamado de uma forma mais integral, como a Bíblia própria diz, que Jesus reconcilia consigo todas as coisas. Não é a vocação do pastor, da missionária. Jesus reconcilia consigo todas as coisas e todas as coisas são para Ele, né? Então, eu acho que, dentre as outras coisas que vocês vão falar, eu gostaria de pontuar o que nós temos ouvido nos nossos púlpitos há muitos anos, infelizmente. Antes de eu ouvir da Simone e da Ari, nós vamos colocar mais uma mulher no bate-papo, agora conversando online com a cantora e compositora Hadassa Pérez. Vamos lá? Ei, Hadassa! Olá, tudo bom? Tudo bem, minha querida? Boa tarde. Boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o nosso papo aqui, não é, Hadassa? E você é Tô cantora e sim. compositora. A gente sabe que também na sua área de atuação há uma competitividade muito grande, há uma comparação muito grande. Você, como cantora, você consegue identificar alguma coisa que já te intimidou? Alguma coisa que fez você pensar assim, isso não é para mim, não, porque fulana canta mais do que eu, ou porque as composições de ciclano são muito mais poéticas, ou porque tem muita gente boa no mercado, não precisa mais de mim. Você já passou por alguma coisa assim? Bom, pastora, com certeza. No começo, para mim, foi muito assim, até porque eu comecei muito novinha dentro da igreja, assim, cantando, né? Mas você realmente, tinha quantos assim, anos quando você começou, Hadassa? Eu comecei profissionalmente com 16 anos de idade. Uau. Então, hoje eu tenho 27, né? Então já faz alguns anos. Mas naquela época, tudo isso era muito presente para mim, né? Começando novinha, sem entender muito bem o ramo da música, porque a minha maior comparação e achar que eu não tinha o talento, vamos dizer, né, nesse ponto, era porque eu não vim de uma família musical, eu não vim de pais que tocam, de família que canta. Eu realmente creio que o dom de cantar foi realmente um dom de Deus, porque eu não tinha de onde vinha a genética. E então acaba assim que eu nunca aprendi a tocar um instrumento desde pequenininha. Então realmente assim, essa comparação foi muito grande para mim no início do meu chamado, do meu ministério, né? Mas e o que fez Deus vai trabalhando com o tempo. O que fez você vencer isso? Ou você já venceu isso? Se você já venceu, se você pode dizer, não, já venci isso. Eu quero que você nos dê uma dica de como você conseguiu fazer isso. E se você está num processo, você acredita que isso é um processo, que todo dia você tem que vencer um pouco? Eu demorei alguns anos, mas realmente hoje eu acho que essa parte de mim já passou. Eu já fui curada dessa comparação. Porém, para mim, o que realmente me ajudou a vencer essa comparação foi a questão da obediência, porque eu criei e eu creio até hoje que realmente esse chamado de Deus para minha vida tem um propósito, um propósito muito grande, independente de qual seja se for uma pessoa para salvar uma vida, entendeu? Escutando a minha música, essa música. Então, assim, eu aprendi que a obedecer o chamado de Deus e ter certeza que eu não posso fazer pela minha força, eu, ser humano, mas pela graça dele, né? E como é um chamado dele na minha vida, eu vejo cada dia ele fazendo milagres, vamos dizer, comigo, onde eu posso subir a um palco, uma apresentação, ou seja, até cantando para uma pessoa só frente a frente. Então, assim, eu acho que essa obediência, assim, entender esse chamado de Deus na minha vida foi o que realmente me curou dessa comparação.
Sensacional. Obrigada por ter compartilhado com a gente, Radassa. Eu acho que algo que você disse aí foi fundamental. Você disse assim, olha, eu posso estar cantando para algumas pessoas, para um grupo maior de pessoas, eu posso estar cantando diante de uma só pessoa. Eu acho que é isso, né? Que quando a gente entende o nosso chamado, a gente sabe que em qualquer lugar, a qualquer momento, o Senhor pode contar com você para você se derramar, compondo, cantando, né, indo às vezes onde muitas pessoas não queriam ir, porque desejar a plataforma é um lugar mais fácil, mas eu já vivi na minha vida como é importante a gente cantar, às vezes, à beira de um leito de hospital. Como a gente se sente muito mais útil no reino de Deus, quando às vezes a gente para, como Jesus parou para aquela mulher em Samaria, e se derrama diante de uma só pessoa. Obrigada, Radassa, que você siga firme aí no seu chamado, no seu propósito, vencendo todos os dias, mesmo qualquer tentativa, porque o diabo é assim, ele sempre vem tentando colocar um saco de lixo de volta no nosso colo, né? Que você não aceite, que você continue vitoriosa aí sobre qualquer tipo de comparação, florescendo naquilo que Deus te chamou. Amém? Amém. Um beijo, querida. Obrigada por ter participado com a gente. Obrigada. Tchau, tchau. Muito bom, muito bom. Bom, então, olha que interessante, né? A gente citou aqui a comparação e a Radassa, ela falou justamente disso. Eu acho que principalmente com quem lida com as artes, é um campo muito hostil, né? A Priscila falou brilhantemente dessas questões do púlpito, onde há um discurso muito triunfalista e que nos faz acreditar que Deus está nos usando nas plataformas, Deus está nos usando, Deus não está me usando quando eu estou lavando fralda, né? Quer dizer, gente, eu que sou da época de lavar fralda, né, gente? Trocando. Ato falho. Eu que sou mãe há 28 anos, né? Mas o fato é que as tarefas ordinárias, às vezes, nos fazem acreditar que é de menor categoria. A Priscila citou essa questão. Você, Simone, o que você citaria como um agente estressante ou opositor ao nosso chamado, além da comparação e de um discurso falso, triunfalista? Eu acho que o medo. O medo, brilhante. Eu acho que o medo, ele traz o medo de não ser aceito, o medo de não dar conta. Eu mesma já tive esse medo várias vezes, só que eu fui com medo mesmo. Isso aí. Porque, na verdade, quando o chamado, ele é mais forte que a gente. Quando você tem um chamado, você entende que você tem um chamado. Por quê? Porque aquilo te consome de uma forma que, ainda que você tenha medo, ele não te paralisa. Você não consegue se submeter ao medo, porque é maior. Então, você vai além e você vê que você consegue, você dá conta. Porque Deus, ele te respalda naquilo. Porque como é um chamado dele, só que só entende isso quem tem a coragem de ir, Se lançar, de prosseguir, de perseverar e supera esse medo. Aí essa pessoa vai ver o resultado e vai ver que as coisas realmente elas acontecem e vai ter experiências extraordinárias. Yes, é isso aí. E você, Ari? Uma das coisas que eu percebo, assim, eu falo um pouco, assim, do lugar, assim, da transição para o cumprimento. Lá no Rio Grande do Sul, tanto eu e o Giba já éramos pastores lá. Mas essa transição cultural, né, de direcionamento de Deus para vir para Belo Horizonte. Então, eu percebo que, às vezes, os maiores desafios e também mais estressores, assim, presentes no chamado é quando a gente enfrenta as dificuldades. Dificuldade, às vezes, tem que morar longe, dificuldade de ter que lidar com a saudade da família, de estar perto da família, às vezes dificuldades até no cumprimento do chamado. Porque, às vezes, a gente cria uma idealização, um pensamento de Deus chamou, então vai ser tudo perfeito. Tudo perfeito, né? Um romantismo. Tudo vai dar certo. A gente romantiza, tudo vai dar certo, né? E aí vem o medo, vem a insegurança, vem o lidar com as nossas questões internas também, de não se comparar, de entender aquilo que Cristo tem para nós, das nossas habilidades que precisam ser desenvolvidas também no chamado para nós cumprirmos. E eu percebo que isso é quando a gente se depara com esses desafios, assim, é o que a gente desconstrói aqueles pensamentos idealizadores, mas tem algo ali dentro de nós que queima, porque foi o Senhor que colocou, é o que faz a gente, né, nem a Simone falou, não parar, não querer desistir, né? Não que não venha às vezes pensamentos, mas a gente sabe que aquele que nos chamou é aquele que vai cumprir a obra em nós, através de nós e vai nos fortalecer. Mesmo diante da saudade da família, mesmo diante da saudade do colo de mãe, do colo de pai, mas a gente sabe que é o cumprimento, né, desse chamado de Deus.
Estamos de volta com o nosso Chá das Quatro e a gente estava falando sobre a importância do chamado. E a gente, no primeiro bloco, fez um resumo falando que o chamado, ele é o chamado de Deus para a gente ser luz e sal no mundo, mas ele vai se manifestar de diversas formas, né? E durante essa nossa jornada de servir pessoas, ensinar pessoas, conviver com pessoas, ser resposta para pessoas, amar o outro como amamos a nós mesmos, tem muita hora que dá vontade de jogar a toalha, gente. Tem muita hora que a gente cansa. As situações acontecem, as dificuldades. A Ari compartilhou, né, dela vivendo longe da família. Às vezes o chamado nos leva para uma terra distante, para uma cidade diferente, para uma cultura diferente, né? E as dificuldades surgem. Quando a gente tem vontade de desistir, faz o quê, gente? Deus. Porque a Simone falou uma coisa muito interessante. Ela falou assim, olha, o medo é um opositor do nosso chamado. Mas eu fui com medo mesmo. Por quê? Porque a chama queimando dentro de mim era muito maior do que o medo. Então, mas tem um momento que parece que essa chama está apagando. O cansaço, a exaustão, a decepção. Às vezes a pessoa que você mais investe, que você mais cuida, que você mais investe, de repente te decepciona. Eu fico imaginando o que Jesus sentiu quando Pedro negou, quando Judas traiu. Né? Ou seja, está no nosso pacote como seguidores de Cristo, sermos frustrados, sermos decepcionados, sermos traídos. Mas quando acontece com a gente, dói. E dependendo da situação, te dá vontade de, quer saber, acho que isso é para mim não. Eu não aguento, não. E aí, quando acontece isso, Ari, você que é psicóloga e cuida também de muita gente querendo chutar o balde, quando acontece isso, o que a gente faz? Primeira coisa, o que a gente faz para evitar chegar nesse ponto? Eu acho que o primeiro passo é a gente se conhecer, é o autoconhecimento. Ele é a base de tudo no nosso exercício. Se eu me conheço, eu entendo os meus limites, porque hoje, Helena, parece que é feio a gente falar sobre limitações. Eu tenho limite. Parece que a sociedade, ela enxerga pessoas que dizem, meu limite é esse, como se fossem pessoas frágeis e fracas. Muito pelo contrário, quando nós entendemos os nossos limites, até onde eu devo ir para me respeitar e respeitar o outro, eu entendo como que eu devo exercer o meu chamado no respeito com o outro e no respeito comigo mesmo. Então, quando eu me conheço, eu consigo enxergar o chamado de uma maneira e eu consigo olhar para Deus entendendo que eu sou filha não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou no Senhor. Então, o primeiro passo para a gente não chegar à exaustão é o cuidado consigo mesmo, cuidado com as nossas emoções, entendendo que vai ter situações que vão nos decepcionar, mas também procurar ajuda, às vezes conversar, ter pessoas que possam ser nossos mentores, que a gente pode compartilhar, se aconselhar para a gente também enxergar talvez uma outra visão nas situações que estão acontecendo. Mas se nós não nos conhecermos, né, é muito difícil a gente entender os nossos limites se a gente não se conhecer. E aí a gente vai estar sempre o quê? Vivendo além do limite, onde vem o cansaço, vem a exaustão, vem a vontade de desistir. As super pastoras, Super mulher, as super médicas, as super professoras, né? Quer dizer, aí a gente se excede realmente se a gente não conhece os nossos limites. E a gente termina faltando com respeito muitas vezes com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa alma. Então, uma das coisas que eu vejo muito lindamente na palavra é que Deus sempre nos leva a um descanso. A gente olhar desde Gênesis ali, Deus criou em 6 dias, no 7º ele descansou. É necessário nós descansarmos em Deus, descansarmos o corpo, fazermos coisas que também nos dão prazer, que também fazem bem para o nosso coração, fazem bem para a nossa mente, junto com o Senhor. É tão interessante você tocar nisso, Ari, porque o Shabat, né, que é o descanso dos judeus, a gente observando como eles vivenciam o Shabat é muito interessante. Porque não é só uma série de regras, não pode isso, não pode apertar um botão, não pode acender fogo, tem isso tudo. Mas o que eles fazem então? O que eles fazem? Eles ensinam a Torá, eles se sentam à roda da mesa sem nenhuma tecnologia, para olhar nos olhos uns dos outros, para o pai honrar a mãe diante dos filhos. Um judeu me contou o seguinte, que o dia do Shabat é o dia de ler Provérbios 31 para os filhos e agradecer o pai, o chefe da família, agradece a mãe pela dedicação dela, pelo serviço dela, pelo trabalho dela, servindo toda a família, e ele honra essa mãe diante dos filhos. E é um tempo de contemplação de Deus, não é só um tempo de não fazer nada,
entendeu? É um tempo de não fazer nada na presença. Um tempo de não fazer nada diante da palavra. Um tempo de não fazer nada trazendo à memória o que dá esperança. E nessa vivência, as pessoas vão se curando semanalmente. Né? Eles fazem uma festa, gente, que parece um jantar de Natal. Então, eles vão para os hotéis, às vezes, e eles dançam, e eles cantam na virada da sexta para o sábado, né? No outro dia, tá aquela bagunça, teve muita comida, igualzinho dia 25 de dezembro nas nossas casas, né? É para eles no dia seguinte do Natal, do Shabat, né? No Shabat. Então, a gente perdeu isso. Até no domingo, que seria o dia do Senhor, a gente se ocupa de uma série de outras coisas, inclusive no trabalho para o Senhor, mas não nos aquietamos diante dele. E esse cansaço, ele vem disso. Porque os que esperam no Senhor renovam suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu convivo com a Edmeia Williams, a gente vai para Israel com um grupo de mulheres todo ano. E eu fico vendo a Edmeia, tem 78 anos. Ela coloca todos nós no chinelo. Ela anda na frente, ela é vivaz, ela é animada, ela é alegre e ela tem uma saúde total. E eu fico pensando, gente, de onde que vem essa disposição? Aí um dia a gente foi para o Mar Morto, vamos tomar banho no Mar Morto? Ela, não, eu estou lendo Oséias. Já li 14 vezes e quero ler outras mais. Deus está falando comigo. Ela se alimenta, ela se alegra na contemplação da palavra. Eu falei, está explicado. Ela espera no Senhor, renova a sua força, corre, não se cansa, caminha, não se fadiga. E eu estou aqui com a língua de fora. Né? Então, eu parei um tempo agora esse ano. E eu vi como é importante tempo de contemplação, tempo de oração, tempo de comunhão. Ler a Bíblia sem preparar sermão, sem preparar a palavra. Nossa, ler a Bíblia para contemplar Deus, ler a Bíblia para se deleitar nele, ler a Bíblia para deixar a palavra nos limpar, nos lavar, nos refrigerar. Né? E eu acho que parte dessa exaustão no cumprimento do chamado está muito no que a gente se contentou em ser empregado de Deus e não ser filho dele. Verdade. E essa questão do cansaço, né, enquanto a gente exerce o chamado, profissionalmente falando, né? Eu acho que isso é inevitável acontecer, mas é o que vocês estão falando, a necessidade de... Porque quando a gente chega na exaustidão, dá vontade de parar. Mas não é o parar, a gente tem que trocar o parar pelo descansar. Né? A gente tem que trocar essa... E, ao mesmo tempo, fazer um ponto de equilíbrio, tentar equilibrar algumas coisas, porque... Eu estou lendo um livro muito legal mesmo. Pirâmide de Sabedoria, Sabedoria da Pirâmide, uma coisa assim. Ele vai falar da nossa relação com a tecnologia. Então, assim, às vezes eu sou uma professora, né? E eu fico desgastada, cansada ao exercer a minha função. Mas os professores em 2022 estão ainda mais do que nos anos 2000. Por quê? Porque a gente tem tanta informação, a gente gasta tanta energia se envolvendo em questões que, sei lá, está acontecendo lá nos Estados Unidos, lá na China, só que a gente se envolveu com ela através do nosso Instagram, né? Então, existe um desgaste emocional maior que ele atinge indiretamente o nosso desenvolver do chamado, né? A gente se desgasta emocionalmente com coisas que anteriormente não eram uma realidade e a gente está, uma geração cada vez mais cansada, mais estressada. Muito por isso também. E eu acho que o sucesso ele se faz ao caminhar, não ao correr. Então, quanto mais a gente vai caminhando, na caminhada você consegue contemplar tudo que está ao seu redor, você consegue perceber as coisas. Então, o que tem acontecido? As pessoas em busca do sucesso, daquilo que elas acham que é sucesso, que são coisas muito grandes, de repente, para mim, aquilo não é sucesso. Só que por eu, às vezes, me comparar, eu acho que o sucesso é aquela proporção gigantesca. Mas eu estava conversando com meu marido outro dia, eu falei, olha, sucesso para mim é nós dois, a gente estar bem aqui em casa. Sim. É nossos filhos estarem bem. É as coisas estarem, todo mundo está com saúde, nossos familiares, porque para a gente estar bem, é muita gente que tem que estar bem. Minha mãe tem que estar bem, minha sogra, meus cunhados, as esposas, é muita gente. Qualquer pessoa que não esteja bem, desestabiliza a gente. Sim. Também. Então, eu acredito que a gente tem que ver beleza no caminhar e não no correr. É isso aí, falou tudo, Simone, é isso mesmo. A gente se cansa porque a gente corre,
Se você for caminhando, você cansa muito Mas você menos, né? chega, Você você chega. chega. Você chega do mesmo jeito. E é interessante que quando a gente corre, a gente não contempla. Quando a gente caminha, a gente consegue contemplar. contempla. Então, Aí a gente vai chegar ao mesmo destino. Sim. Né? Mas Caminhemos. é Caminhemos. Como diz o poeta, ando devagar porque já tive pressa. É verdade. E levo esse sorriso porque já sofri demais. Então, né, vamos chamar um contraponto para essa conversa? Nós vamos colocar um homem, porque esse programa é um programa democrático, né, gente? Chegou a hora do contraponto com o nosso querido pastor Jean Carlos. Olá, pessoal da Rede Super, obrigado pela oportunidade de falarmos um pouco sobre o que é o chamado, como eu penso o chamado. O chamado, quando falamos de chamado, de vocação, é uma maneira de nós falarmos a respeito do nosso propósito, ou seja, do propósito para o qual Deus nos criou. Cada um de nós tem um chamado, tem uma vocação. É verdade que existe um chamado mais coletivo para a igreja, por exemplo, que nós temos que fazer discípulos, né, em todas as nações, nós temos que falar do Evangelho. Isso é um chamado mais coletivo para a igreja de Cristo. Mas quando nós pensamos em um chamado mais pessoal, mais individual, cada um de nós tem o seu chamado, tem a sua vocação. Ou seja, nós somos criados para cumprir um propósito, para funcionar dentro da perspectiva do reino de Deus, exercendo algumas coisas que Deus nos chamou a exercer e nos capacitou ou nos capacitará para fazermos aquilo. Por exemplo, eu e minha esposa temos o nosso chamado pastoral. Nós temos a convicção que Deus nos chamou para cuidarmos de pessoas. Então, Ele nos chamou ainda no Brasil, para servirmos no Brasil. Começamos servindo em Igarapé, numa cidade de 30 e poucos mil habitantes na época. Servimos ali, cumprimos ali o chamado do Senhor na nossa vida como pastores. E depois o Senhor nos comissionou para cumprirmos o nosso chamado em Portugal, na Europa, onde nós temos servido as pessoas e temos cuidado das ovelhas do Senhor, as quais Ele tem colocado sob o nosso pastoreio. O chamado de uma pessoa, ele não é para exaltar aquela pessoa ou para destacar aquela pessoa. O chamado é dado por Deus a alguém para que aquela pessoa, ao cumprir a sua vocação, o seu chamado, ela aponte para Deus, ou seja, ela conduza pessoas a Deus. Então, cumprir o chamado é um privilégio para todos nós. Aliás, ter um chamado, ou seja, fazer parte do projeto de Deus na terra para a vida das pessoas, é um grande privilégio. Portanto, cumpra o seu chamado. Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, busque em Deus, busque em oração, comece a perceber a maneira como Deus quer te usar, porque cada um de nós foi criado com um propósito, com um chamado específico, e nós precisamos prestar contas desse chamado, porque haverá um dia em que nós estaremos diante de Deus para prestarmos conta do nosso chamado. Eu oro para que cada um de vocês que nos assiste possa responder sim ao chamado de Deus e trazer alegria ao coração de Deus, como Jesus disse em João 15, cumprindo, produzindo muitos frutos através do seu chamado para a glória de Deus. Amém. Através do seu chamado para a glória de Deus. É muito importante isso que o Jean colocou, porque hoje quando a gente conversa, por exemplo, com alguns jovens, e vamos supor, usando o exemplo da Radassa, que é cantora e compositora, né? Você pergunta para um menino, às vezes, que está ali cantando no louvor, né, nos adolescentes, na igreja local, você pergunta para ele assim, qual que é o seu sonho, qual que é a sua, né, como é que você vai dar andamento aí ao seu chamado, né? E os meninos, os projetos deles estão um pouco equivocados, talvez por esse discurso triunfalista que você colocou em muitos púlpitos, se é ensinado, Deus vai te colocar diante de multidão, não sei o que, né, e tal. E eu conheço pessoas extremamente frustradas porque elas não conseguiram gravar um CD, um EP. Hoje, né, tem tanto jeito de você colocar a música aí na internet e tal, mas teve gente que se frustrou porque não conseguiu
fazer um trabalho assim para se tornar notório ou para ir mais longe, né? Não que isso seja errado, mas quando a gente foca apenas nisso, nós nos desviamos do chamado verdadeiro, genuíno. Porque se você tem um dom de compor e de cantar, você pode fazer isso na sua igreja local, você pode fazer isso em lugares onde as pessoas necessitam de uma ministração específica. Você pode fazer isso com crianças. É tão interessante quando você chama um músico, por exemplo, vai tocar no culto principal, culto que bomba, a galera tá lotando, tem um pregador de fora, aí aparece 10 guitarristas. Aí precisamos que você toque guitarra hoje no culto das crianças. Ah, não, chama fulano. Ah, não, eu estou ocupado. Ah, não, não sei. Isso mostra o coração que não é chamado coisa nenhuma. Tem muita gente que está fazendo do púlpito uma plataforma para se autopromover. Porque se eu estou querendo agradar a Jesus, eu vou querer agradar a Jesus e servir a Jesus onde Ele quer ser servido e não onde eu quero servir. Se eu não estou apta para pegar uma vassoura e limpar um banheiro, eu não estou apta para pegar um microfone para pregar para as mulheres. Eu tenho essa consciência dentro de mim que foi construída por uma escola, né, de caráter cristão que foi diante do trono na minha vida, e eu honro muito os meus líderes, a Ana Paula, que viveu isso com a própria vida, o Sérgio, que também nos ensinou isso. O chamado é sobre serviço ao outro e não serviço ao seu próprio ego. Isso. Então, a gente não podia terminar o programa sem falar isso. O chamado é aquilo que você faz para a glória de Deus e para servir o próximo. E não para servir ao seu ego, não para se autopromover. Ah, mas Deus pode te levantar, Deus vai fazer o que Ele quiser. E ainda assim, não se esqueça, porque o mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abaixa a sua bola, entendeu? Para não te perder. Ô, Helena, você falou uma coisa tão interessante, que o chamado, ele é uma resposta. O seu chamado é uma resposta para mim. O meu chamado é uma resposta para Simone, o chamado da Simone é uma resposta para a Ari. Isso nos faz eclésia, isso nos faz corpo, comunidade, Nós né? precisamos uns dos Porque outros. a gente precisa um do outro, a gente precisa do chamado um do outro. O meu chamado, aquilo que eu tenho, é resposta para a sua falta. E aquilo que te falta está na Helena. E assim sucessivamente, né? A palavra fala que Deus deu uns para profetas, outros para apóstolos. Aquilo ali está restrito a um contexto específico, mas aquilo ali é completamente abrangente para todo o universo, assim, vamos assim dizer. O funcionamento do corpo todo de o Cristo, funcionamento, né? Então, quando a gente tem essa consciência, fica um pouco mais leve, né? Até se frustrar. Fala assim, nossa, hoje não, cansei mesmo, estou cansada, mas eu encontro resposta quando eu chego na internet, coloco uma pregação, a Helena está pregando, eu falo assim, gente do céu, melhorei, tô aqui melhor, né? Aí, de repente, nossa, gente, essa roupa não está dando certo, aí eu vejo a Simone falando assim, não, mas combina isso com isso, eu vou no meu guarda-roupa, tá lá, tem aqui. A gente precisa ter essa consciência, eu acho, assim. Às vezes esse cansaço, a gente mesmo busca ele, né? Porque eu acho que se a gente tiver essa ideia, não, deixa eu caminhar aqui, deixa eu ver até onde eu posso ir. Antes, a gente antecipar esse cansaço, não precisa chegar à exaustão. Nos ministérios, em tudo. Então, hoje eu tenho visto pregadoras, pastoras, estou falando no caso das mulheres, que são as que eu mais acompanho, mas e mulher, geralmente, ela tem muitas funções em casa, elas dizendo muito não, que eram coisas que não aconteciam antes. Para poder ficar com a família, para, às vezes, não viajar tanto, né, não ficar tão exaustivo, a ponto de chegar uma hora e não aguentar mais. E é esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre o cuidado com o outro e o cuidado conosco. E só existe um chamado porque existe o outro, né? Porque existe o outro clamando, o outro que precisa. Né? Então, é interessante que o chamado não é para nós, é para o outro. Né? Através de nós, Cristo vai nos usar para abençoar, para restaurar, para curar a vida das outras pessoas. Através de nós, para que aquelas outras pessoas sejam abençoadas. E o chamado não tem ligação, que hoje, né, falando de tecnologia e mídias sociais, tem muito essa ligação. Teve desempenho, sucesso no chamado é porque chegou a tantos engajamentos. E a gente menospreza aqueles começos que Deus está fazendo e a gente menospreza aquelas coisas onde ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. E é importante a gente entender que mesmo depois de muito engajamento, mesmo depois de... Quanto mais engajamento, mais responsabilidade com o individual, né? Com o cara a cara, com o bastidor.
mais responsabilidade, porque mais pessoas podem tropeçar sob a sua influência. Então, que Deus nos ajude. E eu quero terminar esse programa falando algo importante que o pastor Jean falou. Né? Se você ainda não sabe o seu chamado, então busque de Deus e escute o que as pessoas dizem a seu respeito. Não despreze o que as pessoas dizem, porque às vezes na boca do outro, você está tendo a resposta do seu chamado. Puxa, você escreve tão bem. Uau, Simone, quando você combina cores, você acerta em cheio. Puxa, você organiza bem, você é bom com finanças. Uau, como você ensina com tanta graça. Valorize aquilo que as pessoas dizem a seu respeito que você faz bem. Deus nunca manda um filho para um destino frio com roupa de verão. E vice-versa, Ele nunca manda você, não mandaria um filho para um país de extremo frio, rigoroso, com uma havaianas, uma camiseta, uma bermuda e um protetor solar. Deus coloca na sua mala aquilo que aponta o seu destino. Amém. Então, olhe um pouquinho mais para aquilo que está aí diante de você, as coisas ordinárias e comuns que você pensa, mas Deus vai usar isso? Não precisa de muita coisa. De uma semente vem uma floresta inteira. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Ari, por estar com a gente. Foi delicioso esse Chá das 4. Obrigada, Pri. Bom demais. Né, tá aí substituindo a Isa, gente, que está de licença maternidade. Obrigada, Simone, pela sua observação sempre pontual. Obrigada a você que ficou com a gente até agora e a gente espera ter servido você através desse Chá das 4. Até o próximo, se Deus quiser.